Oi, pessoal. Hoje vamos tratar do tópico a entrevista com crianças em varas de família. Esse é um tópico curto, mas eu espero que ajudem vocês. Aqui é o tópico 6 lá do edital do Tribunal de Justiça de São Paulo para o cargo de psicólogo. Então vamos lá. A entrevista com crianças em varas de família. A autora, ela traz primeiro todo um contexto, considerando que quando uma família chega ao judiciário, significa que os vínculos já foram rompidos, né? Então, os vínculos afetivos e familiares foram rompidos. Então, não é um bom cenário, digamos assim. E aí ela traz essa questão, essa preocupação maior também com a criança. Claro, com a criança e com o adolescente, mas nesse capítulo ela vai trazer o foco com a criança e o trabalho do perito, nesse contexto da psicologia forense. E aí ela vai relatar sobre o princípio do melhor interesse da criança. Então a gente vê aqui que é um conceito internacional e deve ser sempre respeitado. Então o interesse da criança importa muito nesse contexto, tendo em vista que ela já vem tendo bastante sofrimento relacionado com os genitores e com os familiares, né? Então a gente entende que é um processo estressante, triste para a criança. Então considerar esse interesse, o interesse que ela tem de estar com um genitor ou com outro é muito importante. E aqui a gente tem uma parte, né, que está lá no capítulo também, que ela vai dizer: ter uma possível definição desse conceito poderia ser prejudicial para certos grupos familiares, não atendendo às necessidades específicas das crianças avaliadas. E aí a autora ela traz algumas ressalvas, né? Então ela vai trazer 6 pontos que a gente tem para considerar o interesse da criança. Então, é um princípio, porém ele não é soberano, né? Então, a gente vai ter que analisar todo um contexto para entender o interesse daquela criança. Então, aqui diz: a presença de genitores saudáveis e disponíveis para a criança, a relação entre os genitores relativamente livre de conflito e animosidade, compartilhamento de tempo com cada genitor de forma adequada e equilibrada, considerando o estágio do desenvolvimento da criança, planejamento parental adequado, estratégias de redução de conflito. Então, todo esse contexto, a gente tem que, relativamente, a criança está inserida em um ambiente favorável para ela. Então, ela não está inserida em conflito, ela não está sofrendo alienação parental, então o interesse dela importa muito, né? E aqui a gente tem essa parte que é muito presente, alienação parental, na dissolução dos casamentos. Então, um genitor acaba interferindo psicologicamente no filho, né? E seu pai não é presente, o seu pai não gosta de você. E tudo isso afeta a criança de uma forma que ela acaba até mesmo tendo raiva do próprio genitor, ou o pai, ou a mãe. E isso é prejudicial. Então, o psicólogo ele tem que estar muito atento a isso. Como eu falei, né? O interesse da criança é um princípio, deve ser respeitado, mas ele não é soberano. Ele não tem que ser levado como absoluto, certo? E aqui a gente vai ter um pouco do trabalho do perito, né? Como que ele vai trabalhar nesse contexto forense? Então a gente tem que entender que ele não está inserido ali, ele não está ali para escolher um lado, tá? Então o perito não escolhe qual é o lado que tem mais razão, se é o pai, se é a mãe. Ele também não está ali para fazer uma psicoterapia, não é um ambiente psicoterápico e já caiu até em questões da própria VUNESP mesmo. Então, considerar que não é um ambiente psicoterápico e que o perito ele vai ajudar o juiz a tomar decisões. Na verdade, a subsidiar a decisão do juiz. Porque a gente vai entender que o juiz ele está ali para tratar de aspectos legais. Então, aspectos sociais, socioemocionais, fica a cargo de outros profissionais que vai ajudar ele a tomar essa decisão e, mais uma vez, levando em consideração a criança e o adolescente. Aqui nas orientações sobre a prática, a gente tem o seguinte: no contexto brasileiro não há uma resolução específica, né, que vai tratar sobre como a perícia psicológica deve ocorrer nesse contexto forense. Tem menção aqui no Código do Processo Civil. Então, o juiz será assistido por perito quando a prova de fato depender de conhecimento técnico ou científico.
E apenas isso. Nesse caso, o psicólogo ele está livre para determinar como vai ser como a perícia vai ser realizada. Então, ele vai determinar número de encontros, quais os testes ele vai utilizar, a necessidade de entrevistas, de entrevistar outras pessoas, certo? Além das intimadas. Então, claro, o teste que o psicólogo vai escolher vai ser de acordo com a idade do indivíduo e por aí vai, né? Nada do jeito que a pessoa quer, não. Tudo segue um parâmetro. A gente vai muito pegar o contexto clínico e vai trazer também para essa parte forense. Então, ter todo um enquadramento ali na psicologia forense e tudo mais. Aqui a gente tem um aspecto muito importante que é que nem sempre as crianças são mencionadas na intimação judicial. E aí a autora vai dizer que não tem um consenso, né? A gente não tem esse consenso se é obrigatório, se não é. A intimação da criança não tem um consenso entre os autores. Claro que é importante que elas participem, levando em consideração que elas serão a parte mais afetada, talvez, né? A parte mais afetada de todo esse processo, tanto a criança quanto o adolescente. E aqui a gente vai ter o discurso das crianças. Aqui a gente vai ter, muitos psicólogos optam por não trabalhar com crianças, em especial crianças em idade pré-escolar, dada a dificuldade de discernir a realidade da fantasia no discurso infantil. Então a gente tem muita ambiguidade no discurso, né? Então muitos psicólogos acabam não trabalhando com criança, mas o perito não tem muito essa escolha. Por isso que um tópico muito importante que vai estar mais à frente aqui nesse PDF é a parte de que o perito ele tenha um supervisor, né, para orientá-lo, para ajudar quanto a todo esse processo, porque é um trabalho que não tem muita escolha, se você vai trabalhar com a criança ou não. Não é obrigatório, mas na maioria dos casos, considerar o que a criança pensa e o adolescente pensa é muito importante. Para isso, você vai precisar chamá-lo, conversar e dentre outras coisas. E aqui a gente tem um tópico também muito bom, que é o trabalho do perito não é provar ocorrências de situações e sim auxiliar na avaliação daquele grupo de indivíduos, certo? Fornecendo mais uma vez subsídios para as decisões judiciais. Esses tópicos que estão grifados aqui, na verdade, todo tópico que está aqui no PDF tem muita chance de cair na prova. Esses que estão grifados em amarelo, é assim, atenção total, porque pode cair mesmo. E aqui a gente tem um tópico também muito bom, que é sobre analisar as informações que as crianças trazem isoladamente. Isso é um grande perigo. A gente, até na prática clínica mesmo, e em todo o nosso estudo com a psicologia, a gente entende que o indivíduo ele tem que ser analisado por um completo, por um todo. Ninguém vive, a gente não é analisado isoladamente. Aqui na entrevista também, a autora traz sobre as informações, né, fornecida pelas crianças, que muitas vezes não são tão claras e imediatamente compreendidas pelo profissional. Por isso, entrevistá-las exige paciência, habilidade e flexibilidade, visto que os entrevistados muitas vezes choram e recusam-se a entrar na sala da entrevista. E aqui a gente vai tratar um pouco sobre ansiedade, inclusive, até mesmo quem já leu o livro de Blair, que vai trazer sobre a entrevista, ele muito fala sobre a importância de nunca começar com elementos ansiogênicos para o indivíduo, né, que causem ansiedade, porque isso, além de tornar todo um processo muito trabalhoso e dificultoso, atrapalha muito os resultados também de talvez de um teste que for ser aplicado. Então aqui, ó, nunca inicie a avaliação pelo motivo que a trouxe ali, mesmo a criança estando tranquila. Comece perguntando como foi na escola, quem a trouxe para a perícia. Somente após um longo período de quebra-gelo é que se deve situá-la sob a perícia. E aqui, ó, entrevistar a criança sozinha é muito importante.
tendo em vista que a presença de algum responsável aumenta a chance de inibições. Quando o indivíduo está com seu genitor do lado, a criança está com o genitor do lado, ela não vai ficar espontânea, ela não vai ter espontaneidade, ela talvez fale muito do que é importante para o pai, para a mãe, esquecendo de falar ali o que realmente importa, certo? Aqui as crianças que muitas das vezes estiverem ansiosas, com medo, elas optam por querer falar com os pais, e isso não pode ser impedido, pois pode gerar consequências adversas. Ao final do trabalho, a gente elabora o documento, laudo ou relatório. Lembrando que o laudo ele é decorrente da avaliação psicológica. Mas aí a gente vai ter esses dois documentos. E Afonso orienta que o profissional fique livre para brincar com a criança, ao mesmo tempo que faz anotações que considerar necessárias, tá? O profissional vai ficar toda hora anotando, isso deixa a criança nervosa. Então, o importante é que você esteja ali envolvido com a criança e deixa fluir, anota, tá? Porque a criança também pode perder muito da atenção. Então, ela vai acabar perguntando, o que você está anotando? Porque isso estressa, deixa a criança ansiosa, nervosa, não é legal, não é interessante. Aqui a gente vai ter um pouco dos instrumentos que os psicólogos vão utilizar. Não tem instrumentos tão específicos para a área da psicologia forense. Só que a autora ela traz o SARP e o meu amigo de papel, dois instrumentos utilizados, né, dentro da psicologia forense ali. O SARP, porque ele foi criado a fim de avaliar o relacionamento parental. É importante, pessoal, dar uma pesquisada rapidinha sobre o SARP. Não vai cobrar em prova aspectos tão específicos dele, porque a VUNESP ela é muito literal quanto a isso. Então, ela passa textos, ela trouxe todas as bibliografias e ela vai cobrar o que está ali, tá? Mas para que vocês tenham uma melhor compreensão e assimilem melhor, é bom pesquisar rapidinho o que é o SARP e esse meu amigo de papel também, que é para a faixa etária de crianças com 5 a 12 anos, tá? Sugiro utilizar o SARP em perícias envolvendo crianças de 3 a 5 anos. E, para finalizar, a supervisão, que foi o que eu falei quase agora. O perito ele precisa estar acompanhado, tá? Principalmente no começo da sua jornada, ele precisa ter uma supervisão, desenvolver as habilidades necessárias para poder fazer o atendimento correto. Lembrando mais uma vez que o psicólogo ele não está ali para fazer perícia, ele não está ali para optar por um dos lados. Se o perito ele conhece a família, ele não pode participar. Só que isso a gente vai falar mais para frente. Esse material aqui, eu ainda vou colocar umas questões nele e disponibilizar para vocês, deixar arrumado, bonitinho. Mas é isso nesse tópico, tá? Foram o capítulo 15, 10 páginas que foram analisadas. É um tópico curto, então dá para vocês revisarem bastante, até mesmo com esse vídeo aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário de vocês aqui. E eu espero que tenha ajudado. Tchau, pessoal.